Quando Willa James, uma andarilha descalça, doma um garanhão indomável apenas com força tranquila, chamando a atenção de Carter Langston, o orgulhoso dono da propriedade. Mas em um mundo regido pelas aparências, o amor pode reescrever a história de uma família. Antes de mergulharmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a fazenda Langston, projetando longas sombras sobre os gramados perfeitamente cuidados. Carter Langston estava na janela de seu escritório com uma xícara de café caro na mão. Aos 46 anos, ele ainda era bonito, com cabelos grisalhos que só o deixavam mais distinto. Seu terno sob medida lhe caía perfeitamente, assim como tudo em sua vida. Carter deu um gole em seu café e olhou para seu império. A fazenda Langston era a propriedade equestre mais prestigiada na região vinícola da Virgínia. As cercas brancas brilhavam sob o sol e, ao longe, ele podia ver seus cavalos premiados pastando nos campos. Tudo estava perfeito, exatamente como deveria ser. Sr. Langston, sua assistente, Margaret, chamou da porta. Os candidatos a tratador de estábulos estão esperando. Carter assentiu sem se virar. Envie-os um de cada vez. As entrevistas eram um mal necessário. Encontrar funcionários que entendessem o nível de excelência que ele exigia não era fácil. A voz de seu pai ainda ecoava em sua cabeça. Os Langston não se contentam com o segundo melhor. Os 3 primeiros candidatos eram exatamente o que ele esperava: experientes, respeitosos e adequadamente vestidos. Ele contratou 2 deles na hora. O quarto estava marcado para as 11 horas, mas às 11h30 ainda não havia sinal deles. Margaret, Carter chamou, consultando o relógio com aborrecimento. O último candidato desistiu? Antes que Margaret pudesse responder, houve uma comoção na entrada principal. Carter saiu do escritório para ver o que estava acontecendo. Uma mulher com cabelos castanhos, cacheados e selvagens estava em seu grande hall de entrada, discutindo com o segurança. Ela vestia jeans desbotados com rasgos nos joelhos, uma camiseta simples e, o mais chocante de tudo, sem sapatos. "Eu tenho um compromisso", insistiu ela, agitando um pedaço de papel amassado para o guarda. "Senhora, não posso deixá-la entrar." "Assim", respondeu o guarda firmemente. Carter deveria ter deixado o guarda afastá-la. Em vez disso, ele se viu caminhando em direção a eles. "Sou Carter Langston", disse ele, sua voz fria e controlada. "E você é?" A mulher se virou para ele, seu rosto se iluminando de alívio. "Willa James, estou aqui para a vaga de tratadora de estábulos." Ela estendeu um currículo amassado com o que parecia ser manchas de café em um canto. Carter pegou o papel relutantemente. Sua letra era desleixada, quase infantil. Tudo nela gritava falta de profissionalismo. "Você está atrasada", disse ele, olhando novamente para o relógio. "Meu caminhão quebrou a cerca de 1 quilômetro", explicou ela, sem parecer particularmente arrependida. "Tive que caminhar o resto do caminho, descalça." Carter não pôde deixar de perguntar. Willa deu de ombros. "Sapatos só me atrasam às vezes." Carter estava prestes a dispensá-la quando uma forte comoção veio da direção dos estábulos. Um de seus treinadores correu em direção a eles com pânico no rosto. "Sr. Langston, é o aviso de tempestade." Ele enlouqueceu de novo. E não conseguimos chegar perto dele. Aviso de tempestade era a mais nova aquisição de Carter, um magnífico garanhão negro com linhagem de campeões. O cavalo lhe custara uma fortuna, mas ninguém conseguira domá-lo. O animal era muito selvagem, muito imprevisível. Sem pensar, Carter se dirigiu aos estábulos, esquecendo-se da mulher descalça com o currículo bagunçado. Mas ela o seguiu imediatamente, movendo-se rapidamente apesar da falta de calçados. Nos estábulos, um pequeno grupo de funcionários estava do lado de fora do boxe do aviso de tempestade. Lá dentro, o enorme garanhão negro estava se empinando e chutando as paredes. 2 homens com cordas estavam nervosamente na porta, sem saber como proceder. "Ele quase arrancou a cabeça de Jim", explicou um dos treinadores. "Podemos precisar sedá-lo novamente." Antes que Carter pudesse responder, Willa James o ultrapassou e se aproximou da porta do boxe.
Senhorita James, fique para trás, ordenou. Carter, mas ela o ignorou. Os tratadores de estábulos olharam para ela como se ela fosse louca, enquanto ela destrancava a porta e entrava no boxe com o cavalo perigoso. Carter prendeu a respiração, pronto para pedir ajuda médica. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Willa ficou perfeitamente parada no canto do boxe. Ela não alcançou o cavalo, nem fez movimentos bruscos. Ela simplesmente ficou lá, seus olhos fixos no aviso de tempestade. O garanhão bufou e relinchou, mas Willa não se mexeu. Ei, grandalhão, disse ela suavemente. Você está fazendo muito barulho. Lentamente, os movimentos do cavalo ficaram menos frenéticos. Suas orelhas, que haviam sido abaixadas de raiva, gradualmente se moveram para a frente. Você simplesmente não gosta de receber ordens, não é? Continuou Willa na mesma voz suave. Eu entendo, eu também não. Para o espanto de Carter, o aviso de tempestade abaixou a cabeça e deu um passo hesitante em direção a Willa. Ela permaneceu imóvel, deixando o cavalo tomar a decisão. Depois de um momento que pareceu se estender para sempre, o garanhão se aproximou e exalou suavemente, sua respiração arrepiando os cabelos cacheados de Willa. Ela lentamente levantou a mão e a colocou em seu pescoço. O cavalo não se afastou. Você vê, disse ela olhando para Carter com um pequeno encolher de ombros. Às vezes eles só precisam de alguém para ouvi-los. Carter não conseguia desviar o olhar. Em todos os seus anos trabalhando com cavalos, ele nunca tinha visto nada parecido. Essa mulher que não se encaixava em nenhum de seus padrões de excelência acabara de fazer o que seus treinadores mais experientes não conseguiram. Como você fez isso? Perguntou ele quando ela finalmente saiu do boxe, fechando a porta atrás dela. O aviso de tempestade permaneceu calmo, observando-a através das grades. Eu não fiz nada de especial, respondeu Willa. Eu apenas dei a ele uma escolha em vez de uma ordem. Carter olhou para ela com mais cuidado agora. Suas mãos eram ásperas e calejadas, sua pele bronzeada de trabalhar ao ar livre. Apesar de sua aparência desgrenhada, havia algo em seus olhos, uma confiança tranquila que vinha da experiência, não da arrogância. Então, sobre o emprego, disse ela cruzando os braços sobre o peito. Sou boa com cavalos, Sr. Langston. Muito boa. E preciso do trabalho. Contra sua própria vontade, Carter se viu assentido. Apresente-se ao chefe de cocheiros amanhã de Mrs. Manhã, 6 horas em ponto. Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Willa, revelando dentes brancos e retos e enrugando os cantos de seus olhos. Estarei lá, 5:30 até. Quando ela se virou para ir embora, Carter a chamou. E senhorita James, por favor, use sapatos amanhã. Ela sorriu por cima do ombro. Sem promessas, Carter a observou ir embora, descalça, atravessando seu gramado. Impecável. Pela primeira vez em anos, algo na fazenda Langston não se encaixava em sua visão perfeita. E, estranhamente, ele não estava chateado com isso. Na manhã seguinte, Carter acordou antes do amanhecer. Ele disse a si mesmo que estava apenas fazendo suas rondas habituais, mas se viu indo direto para os estábulos. Quando chegou, Willa já estava lá limpando os boxes como se estivesse trabalhando na fazenda Langston há anos. Ela usava botas hoje, botas de trabalho de couro usadas que claramente já tinham visto dias melhores. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desgrenhado e suas roupas eram simples, mas limpas. Bom dia, chefe. Ela o cumprimentou quando o avistou. Ela não pareceu surpresa ao vê-lo tão cedo. Como está o aviso de tempestade? Perguntou Carter, tentando soar casual. Veja por si mesmo. Willa gesticulou em direção ao boxe do garanhão. Carter se aproximou cautelosamente. O cavalo, que tinha sido um terror apenas ontem agora, estava parado calmamente, comendo seu café. Da manhã. Quando o aviso de tempestade viu Carter, ele levantou a cabeça, mas não mostrou nenhum sinal de agitação. Passei algum tempo com ele ontem à noite, depois que todos foram embora, explicou Willa. Só conversando principalmente. Você ficou até tarde? Ela assentiu. Estou morando no meu caminhão agora, então não é como se eu tivesse um lugar melhor para estar. Carter franziu a testa. Seu caminhão? Você não tem um apartamento?
Perdi a fazenda da minha família 6 meses atrás. Estou viajando desde então, arrumando trabalho onde posso. Ela disse isso com naturalidade, sem nenhuma ponta de autopiedade. O senho de Carter se aprofundou. Ele tinha alojamentos vagos na propriedade, apartamentos pequenos, mas confortáveis, para funcionários que precisavam morar no local. Isso não vai dar certo, disse ele firmemente. Tenho alojamentos disponíveis para funcionários essenciais. Você vai se mudar hoje. Willa balançou a cabeça. Obrigada, mas estou bem no meu caminhão. Não preciso de caridade. Não é caridade, senhorita James. É bom senso. Não posso ter minha domador de cavalos dormindo em um estacionamento. Ela olhou para ele com surpresa. Domadora de cavalos? É isso que eu sou agora? Você me diz, respondeu Carter, apontando para o aviso de tempestade. Você é a única que conseguiu se comunicar com ele. Um toque de orgulho brilhou nos olhos de Willa. Tudo bem, Sr. Langston. Vou pegar o quarto. Mas só porque isso me permitirá ficar mais perto dos cavalos. Durante aquela primeira semana, Carter encontrou cada vez mais razões para visitar os estábulos. Ele dizia a si mesmo que estava verificando o progresso do aviso de tempestade, mas sabia que não era apenas o cavalo que o interessava. Willa trabalhava mais do que qualquer pessoa que ele já tinha empregado. Ela estava de pé antes do nascer do sol, e muitas vezes ficava muito depois do jantar, verificando os cavalos uma última vez antes de dormir. Ela cantava enquanto trabalhava, velhas canções country que sua mãe costumava cantarolar quando ele era criança. Você não age como um homem rico, disse ela a ele uma noite enquanto ambos estavam saindo dos estábulos. Carter levantou uma sobrancelha. Como um homem rico age? Ah, você sabe, disse Willa com uma risada. Cheio de ordens, com direito, com medo de sujar as mãos. Você só é uma dessas coisas. Deixe-me adivinhar, cheio de ordens? Bingo. Seu sorriso era brincalhão, não zombador. Carter se viu sorrindo de volta. Prefiro pensar nisso como ter altos padrões. A mesma coisa, respondeu ela com um encolher de ombros. Enquanto caminhavam em direção à casa principal, Carter percebeu que Willa estava mancando levemente. Você está machucada? Perguntou ele. Só um pouco dolorida. Uma das novas éguas se assustou durante o banho e pisou no meu pé. Sem pensar, Carter disse, venha para a casa. Tenho um kit de primeiros socorros. Willa hesitou, olhando para suas roupas sujas. Não estou exatamente vestida para seus pisos de mármore chiques. Eles sobreviverão, Carter a assegurou. Dentro de sua casa espaçosa, Willa parecia estranhamente fora de lugar, mas estranhamente certa. Ela não ficou boquiaberta com os móveis e obras de arte caros como a maioria das pessoas. Em vez disso, ela notou as pequenas coisas. A foto de seus pais na lareira, o livro de poesia desgastado em sua escrivaninha. Você realmente lê esses? Perguntou ela, pegando o livro de poesia. Quando tenho tempo, admitiu Carter. O que não é frequente hoje em dia. Enquanto ele enfaixava o pé dela, Carter se viu contando a Willa sobre a história da fazenda Langston, como seu avô a construíra do zero, como seu pai a transformara em um ponto de encontro social e como o próprio Carter a transformara em uma competidora séria no mundo equestre. E sobre o que você queria? Perguntou Willa. A pergunta pegou Carter de surpresa. O que você quer dizer? Você sempre quis isso. Ela gesticulou ao redor de sua grande casa. Ou você apenas herdou o sonho junto com tudo mais? Ninguém jamais lhe tinha perguntado isso antes. Por um momento, Carter não soube como responder. Eu queria orgulhar meu pai, disse ele finalmente. Willa assentiu como se isso lhe dissesse tudo o que ela precisava saber. Os pais têm um jeito de nos moldar, não é? Seja qual for a intenção ou não. Enquanto Carter a levava de volta aos alojamentos dos funcionários, ele se viu pensando sobre o passado dela, o que tinha moldado Willa James na mulher forte e direta, que não era impressionada por sua riqueza ou status. Pela primeira vez em anos, Carter estava genuinamente curioso sobre a história de outra pessoa. E enquanto observava Willa desaparecer, em sua nova casa temporária, ele percebeu algo que o emocionou e o aterrorizou ao mesmo tempo. Ele queria saber tudo sobre ela. 2 semanas se passaram na fazenda Langston. Willa se acomodou em uma rotina,
passando a maior parte do tempo com os cavalos e se mantendo reservada. Carter se viu inventando razões para verificar os estábulos, algo que seus funcionários começaram a notar. "Você parece estar se interessando, especialmente pelos cavalos ultimamente", comentou Margaret uma manhã, enquanto entregava a Carter sua agenda do dia. "O aviso de tempestade está progredindo", respondeu Carter, evitando seu olhar sugestivo. "É um investimento significativo." "Claro", disse Margaret com um pequeno sorriso. "Tenho certeza de que não tem nada a ver com nossa nova tratadora de estábulos." Carter mudou de assunto, mas não pôde negar a verdade a si mesmo. Willa James havia despertado algo nele que estava dormente há anos. Ela o fez questionar a vida que ele construíra, uma vida de aparências e expectativas. Em uma tarde chuvosa, Carter cancelou suas reuniões e foi para os estábulos. Ele encontrou Willa sentada em uma fardo de feno, com as pernas cruzadas, falando suavemente com um potro jovem que tinha nascido na semana anterior. "Você vai ser algo especial", ela estava dizendo à pequena criatura desajeitada. "Eu sei, os quietos geralmente são." "É mesmo?" perguntou Carter, fazendo sua presença conhecida. Willa olhou para cima, sem se assustar em nenhum momento. "É verdade. Minha mãe costumava dizer que águas paradas são profundas." Carter se encostou na porta do boxe. "Conte-me sobre sua mãe." A expressão de Willa amoleceu. "Ela era a pessoa mais forte que eu já conheci. Me criou sozinha depois que meu pai se foi. Manteve nossa pequena fazenda funcionando mesmo quando o banco ameaçou tomá-la." "O que aconteceu com ela?" Carter perguntou gentilmente. "Câncer." Willa respondeu simplesmente. 3 anos atrás. Cuidei dela até o fim, depois tentei manter a fazenda funcionando, mas as contas médicas se acumularam e o inverno passado foi rigoroso. Perdi 2 éguas para doenças." Ela deu de ombros, mas Carter pôde ver a dor por trás do gesto casual. "O banco finalmente conseguiu o que queria 6 meses atrás." "Sinto muito", disse Carter, sentindo sinceramente. "A vida acontece", respondeu Willa. "A mamãe sempre dizia que não importa o que acontece com você, mas sim como você lida com isso." Ela se levantou, tirando feno de suas calças jeans. "E seus pais? São eles na foto da sua casa, certo?" Carter assentiu. "Meu pai faleceu 5 anos atrás. Ataque do coração no campo de golfe. Minha mãe mora na Flórida agora. Vem visitar 2 vezes por ano, fica exatamente uma semana. Depois não vê a hora de voltar para o seu círculo social." "Parece solitário", Willa observou. O simples comentário atingiu Carter como um soco. Solitário. Sim, era exatamente o que sua vida havia se tornado, embora ele nunca tivesse admitido para si mesmo. "Tenho funcionários, associados comerciais, clientes", disse ele defensivamente. Willa levantou uma sobrancelha. "Isso não é a mesma coisa que ter pessoas que realmente te conhecem, que veem além de tudo isso." Ela gesticulou em volta da cocheira cara com seus equipamentos de última geração. Antes que Carter pudesse responder, um dos cocheiros entrou correndo. "Sr. Langston, a mãe do novo potro está caída. O Dr. Wilson está a caminho, mas não parece bom." Eles se apressaram para o boxe da égua. A bela égua baia estava deitada de lado, respirando pesadamente, claramente em sofrimento. O veterinário local chegou minutos depois, com o rosto sombrio, enquanto a examinava. "Cólica, e é grave", anunciou o Dr. Wilson. "Precisamos levá-la para a clínica para cirurgia imediatamente." As próximas horas foram um turbilhão de atividades. A égua foi cuidadosamente carregada em um trailer e levada às pressas para a clínica veterinária. Carter insistiu em segui-la em seu carro e, para sua surpresa, Willa pulou ao seu lado sem pedir permissão. "Você não deveria vir", disse Carter enquanto saía da entrada. "Esta pode ser uma longa noite. Essa égua precisa de todo o apoio que puder receber", respondeu Willa firmemente. "E também seu bebê." Na clínica, eles esperaram juntos enquanto os veterinários trabalhavam. Carter andava pela pequena sala de espera, enquanto Willa sentava-se em silêncio, os olhos fechados. "Você está orando?" perguntou Carter depois de observá-la por um tempo. "Algo assim", respondeu Willa, sem abrir os olhos. "Minha mãe acreditava que tudo tem um espírito.
A terra, as árvores, os animais. Quando ela estava doente, ela me ensinou a enviar minha energia para o que precisava de cura. Ela abriu os olhos e deu uma pequena risada envergonhada. Provavelmente soa bobagem para alguém como você. Alguém como eu? Repetiu Carter. Você sabe, prático homem de negócios. Carter sentou-se ao lado dela. Meu pai era prático. Dizia que emoções eram perda de tempo. Mas quando eu tinha 10 anos, meu cavalo favorito morreu. Naquela noite, encontrei meu pai no estábulo, chorando sobre o boxe vazio daquele cavalo. Os olhos de Willa amoleceram. Parece que seu pai tinha um coração sob toda aquela praticidade. Talvez, Carter admitiu. Eu não via isso com frequência. A cirurgia demorou horas. Quando o veterinário finalmente surgiu, seus uniformes estavam manchados de sangue. Fizemos tudo o que pudemos, disse ele solenemente. Mas ela não conseguiu. Carter sentiu uma dor vazia em seu peito. A égua era cara, sim, mas era mais do que isso. Toda a perda na fazenda parecia pessoal. O potro, disse. Willa imediatamente. Ele vai precisar de cuidados especiais agora. O veterinário assentiu. Alimentação ininterrupta. Alguém precisará ficar com ele constantemente nos primeiros dias. Eu farei isso. Ofereceu-se Willa sem hesitação. Temos funcionários. Começou Carter, mas Willa o interrompeu. Eu sei o que estou fazendo, já criei potros antes. De volta a Langston Acres, Willa preparou uma cama improvisada no boxe ao lado do potro órfão. Carter observou, enquanto ela preparava uma fórmula especial e incentivava o bebê confuso a beber de uma mamadeira. Volte para a casa, ela disse por volta da meia-noite. Não há nada que você possa fazer aqui. Mas Carter não conseguiu se dar ao trabalho de ir embora. Em vez disso, arregaçou as mangas e perguntou: o que posso fazer para ajudar? Surpresa brilhou no rosto de Willa, rapidamente substituída por aprovação. Você pode me ajudar a mantê-lo aquecido. Calor corporal é o melhor. Nas 3 noites seguintes, eles se revezaram sentados com o potro, mantendo-o aquecido, alimentando-o a cada 2 horas. Carter cancelou reuniões e delegou tarefas que não podiam esperar. Pela primeira vez em sua vida, os negócios não eram sua prioridade máxima. Na 3ª noite, o cansaço os alcançou. Carter se viu sentado no chão coberto de palha, com as costas contra a parede, com Willa ao seu lado. O potro finalmente estava dormindo pacificamente, seus pequenos lados subindo e descendo constantemente. Você não é o que eu esperava, disse Willa suavemente, sua voz rouca de fadiga. O que você esperava? Perguntou Carter. Alguém frio, muito importante para se sujar. Mas aqui você está, sentado no feno às 3 da manhã, suas roupas, caras arruinadas, tudo por um potro que a maioria dos homens de negócios descartaria como uma perda. Suas palavras aqueceram algo no peito de Carter. Talvez eu não seja o homem que eu pensava que era também. Sem pensar, ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Willa ficou muito quieta, seus olhos encontrando os dele, na luz fraca do estábulo. O momento se estendeu entre eles, frágil e novo. Então o potro se mexeu, quebrando o encanto. Willa rapidamente se moveu para verificar se ele estava bem, e a oportunidade passou. Mas algo havia mudado entre eles. Carter sabia disso, e ele tinha certeza de que Willa também sentia. Na manhã seguinte, Carter chegou ao estábulo para encontrar Willa, guiando o potro em suas pernas bambas. Ela parecia exausta, mas triunfante. Ele vai melhorar, ela anunciou. Orgulhosamente, graças a você, respondeu Carter. Ele hesitou, depois acrescentou. Você deveria tirar o dia de folga, dormir um pouco de verdade. Willa balançou a cabeça. Estou bem. Além disso, ele ainda precisa ser alimentado a cada poucas horas. Eu posso cuidar disso, insistiu Carter. Eu estava te observando, aprendendo a rotina. Willa parecia duvidosa. O grande Carter Langston, passando seu dia alimentando um potro órfão com mamadeira. O que seus amigos da alta sociedade diriam? Eu não me importo com o que eles diriam, respondeu Carter, surpreendendo-se com a verdade da afirmação. Eventualmente, Willa concordou em descansar, mas apenas por algumas horas. Quando ela voltou aos estábulos naquela tarde,
ela encontrou Carter sentado em uma fardo de feno, a cabeça do potro em seu colo, lendo em voz alta um livro de poesia. "É, Frost?" ela perguntou, reconhecendo os versos. Carter fechou o livro, um tanto envergonhado. "Era o favorito da minha mãe. Ela costumava ler para mim quando eu estava doente." Willa sentou-se ao lado dele. "Eu não o teria classificado como um amante de poesia." "Há muita coisa que você não sabe sobre mim", respondeu Carter. "Estou começando a ver isso." O sorriso de Willa era caloroso, convidando-o a compartilhar mais. Nas próximas semanas, à medida que o potro ficava mais forte, a conexão entre eles também se fortalecia. Carter se viu compartilhando coisas que nunca havia contado a ninguém. Suas dúvidas sobre assumir os negócios da família, a pressão que ele sempre sentiu para estar à altura das expectativas de seu pai, seu sonho secreto de criar cavalos, não para exibição, mas por sua força e espírito. E Willa também compartilhou. Ela contou a ele sobre a pequena fazenda onde cresceu, sobre o noivo que a deixou quando sua mãe ficou doente e o dinheiro ficou curto, sobre seus sonhos de um dia ter um lugar só seu novamente, mesmo que fosse apenas alguns acres com alguns cavalos. "Você poderia ter isso aqui", disse Carter uma noite enquanto caminhavam pela propriedade após o jantar, outro novo hábito que eles haviam adquirido. "Langston Acres é grande o suficiente." Willa balançou a cabeça. "Este é seu mundo, Carter, não o meu. Eu não pertenço aqui." "Por que não?" ele desafiou. "Você sabe mais sobre cavalos do que a maioria dos meus treinadores. Os animais respondem a você. Até mesmo a equipe o respeita agora." "Isso é diferente de se encaixar", argumentou Willa. "Eu ainda sou a garota descalça que fala com cavalos. Seus clientes me olham como se eu fosse uma espécie de curiosidade." Era verdade. Quando compradores em potencial ou associados comerciais visitavam a propriedade, eles muitas vezes pareciam surpresos com a maneira casual de Willa e sua fala simples. Mais de uma vez, Carter havia ouvido sussurros questionando seu julgamento por lhe dar tanta responsabilidade, mas ele não se importava. Pela primeira vez em anos, Langston Acres estava viva, e tudo isso era por causa dela. Uma manhã, Carter recebeu um convite para o Virginia Elite Equestrian Show, o evento mais prestigiado da região. Normalmente, ele teria começado imediatamente os preparativos, selecionando seus melhores cavalos e cavaleiros para representar Langston Acres. Desta vez, no entanto, ele se viu hesitando. O show representava tudo sobre sua vida antiga: a política social, a competição sem fim, a obsessão com as aparências. Sem entender completamente o porquê, Carter levou o convite para Willa, encontrando-a na pista de treinamento com Storm Warning. O garanhão outrora incontrolável agora respondia a seus comandos sutis, movendo-se com graça e poder. "O que você acha?" perguntou Carter, mostrando-lhe o convite dourado. "Devemos inscrever o Storm Warning?" Willa pareceu surpresa. "Você está pedindo minha opinião?" "Você o conhece melhor do que ninguém", respondeu Carter simplesmente. Ela estudou o cavalo pensativamente. "Ele é especial, Carter. Não apenas porque é rápido ou bonito, mas porque tem coração. Se você o inscrever apenas para ganhar fitas, você quebrará esse coração. E se eu o inscrever para mostrar ao mundo o que ele pode fazer? O que você fez com ele?" Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Willa. "Então eu diria que ele nos deixaria orgulhosos." "Nós." A palavra pairou no ar entre eles. Não empregador e empregada, mas parceiros. Iguais. "Há mais uma coisa", disse Carter, seu coração batendo mais forte. "O show tem um jantar formal na noite anterior. Eu gostaria que você viesse. Comigo." O sorriso de Willa desapareceu. "Como seu encontro?" "Carter, isso não é uma boa ideia." "Por que não?" "Porque eu não pertenço a esse mundo. Eu não tenho vestidos chiques, nem sei qual garfo usar. Eu o envergonharia." "Você nunca poderia me envergonhar", disse Carter firmemente. "Você é a pessoa mais verdadeira que eu já conheci. Além disso", acrescentou ele com um pequeno sorriso, "tenho boas informações de que há uma excelente personal shopper no Mindy's Shopping da cidade." Willa riu apesar de si mesma. "Você está oferecendo para me comprar um vestido, Sr. Langston?"
Estou oferecendo a você a chance de brilhar, respondeu Carter seriamente, para mostrar a todos o que eu já sei, que você é extraordinária. Por um momento, ele pensou que ela recusaria. Então, para seu deleite, ela assentiu. Tudo bem, disse ela. Mas não espere que eu haja como alguém que não sou. O coração de Carter disparou. Eu não te desejaria de outra maneira. Enquanto voltava para a casa, Carter percebeu que estava mais feliz do que havia estado em anos. O show ainda estava a semanas de distância, mas ele já estava ansioso por ele. Não pelo prestígio ou pelas conexões comerciais, mas pela chance de passar uma noite com Willa fora dos estábulos, para vê-la arrumada, para mostrá-la ao mundo e talvez para finalmente dizer a ela o que ele estava começando a suspeitar, que estava se apaixonando por ela. Os dias que antecederam o Virginia Elite Equestrian Show foram agitados em Langston Acres. Carter se dedicou aos preparativos, certificando-se de que Storm Warning estivesse pronto para competir. Willa trabalhava com o garanhão diariamente e seu vínculo se fortalecia a cada sessão. Ele confia em você completamente, observou Carter uma tarde enquanto os observava na pista de treinamento. A confiança é mútua, respondeu Willa, acariciando o pescoço do cavalo. É algo que as pessoas esquecem às vezes. Suas palavras fizeram Carter se perguntar se ela estava falando sobre mais do que apenas cavalos. Apesar da conexão que havia se desenvolvido entre eles, Willa ainda mantinha partes de si mesma protegidas. Ela evitava a maioria dos encontros sociais na propriedade e raramente se juntava a Carter quando associados comerciais visitavam. 3 dias antes do show, a mãe de Carter, Eleanor Langston, chegou inesperadamente da Flórida. Ela entrou na casa principal em uma nuvem de perfume caro, dando beijos no ar nas bochechas de Carter. Querido, eu simplesmente tinha que vir quando ouvi que você estava participando do Virginia Elite, disse ela, entregando sua mala de grife para os funcionários que esperavam. Faz anos que Langston Acres não aparece lá. Carter não havia contado à mãe sobre o show. Como você soube disso? Vivian Whitcomb me ligou. Eleanor acenou com a mão displicentemente. O filho dela está julgando este ano. Você se lembra? De Bradford Whitcomb, não é? Ele sempre teve uma queda por você no ensino médio. Carter suspirou. Sua mãe nunca perdia uma oportunidade de lembrá-lo de que, aos 46 anos, ele ainda era solteiro. Em seu mundo, o casamento era apenas mais um acordo comercial, de preferência um que expandisse as conexões familiares e a riqueza. Mãe, estou muito ocupado com os preparativos. Bobagem, interrompeu Eleanor. Você tem funcionários para isso. Quero que você me leve para almoçar e me conte tudo o que aconteceu aqui. Os jardins parecem diferentes. E eu vi alguém morando. Na antiga casa do caseiro, pensei que você tivesse transformado isso em depósito. Antes que Carter pudesse responder, a porta da frente abriu-se novamente e Willa entrou. Ela claramente acabara de sair dos estábulos. Suas calças jeans estavam empoeiradas e fios de feno agarravam-se a seu cabelo encaracolado. Como sempre, havia uma naturalidade em seus movimentos, uma confiança que vinha de se sentir confortável em sua própria pele. Eleanor a olhou com óbvia desaprovação. Quem é esta? Carter deu um passo à frente. Mãe, esta é Willa James, nossa treinadora de cavalos. Willa, minha mãe, Eleanor Langston. Willa sorriu educadamente e estendeu a mão. Prazer em conhecê-la, Sra. Langston. Eleanor mal tocou nos dedos de Willa antes de retirar a mão. Uma treinadora de cavalos mulher? Como progressista da sua parte, Carter. A condescendência em sua voz era inconfundível. Carter sentiu um acesso de raiva, mas Willa pareceu impassível. Vim lhe dizer que o Tempestade está pronto para sua avaliação final pelo Dr. Wilson, disse ela a Carter, ignorando o comentário de Eleanor. Ele quer vê-lo antes de transportá-lo para o local da competição. Já vou, prometeu Carter. Eleanor levantou uma sobrancelha. Você vai para os estábulos agora? Mas eu acabei de chegar. Isso é importante, mãe, disse Carter, com firmeza. Por que você não se acomoda? Podemos almoçar quando eu voltar. Os lábios de Eleanor se apertaram em desprazer, mas ela acenou rigidamente.
Quando Willa e Carter se dirigiram à porta, Eleanor gritou: "Ah, e Carter, os Prestons estão dando seu baile anual após a competição. Já aceitei o convite em seu nome." Carter se virou franzindo a testa. "Mãe, eu tenho planos." "Planos podem ser mudados", disse Eleanor, o tom deixando claro que esperava ser obedecida. "A sobrinha de Miriam Preston estará visitando de Nova York. Ela é advogada, de uma excelente família e com seu próprio fundo fiduciário. Acho que você a achará uma companhia adequada." Pelo canto do olho, Carter viu os ombros de Willa enrijecerem. Sem dizer mais nada, ela saiu pela porta. "Mãe", disse Carter com paciência forçada, "eu aprecio sua preocupação com minha vida social, mas sou perfeitamente capaz de administrá-la sozinho." Os olhos de Eleanor se estreitaram. "É disso que se trata? Daquela garota?" "Sério, Carter, ela é uma empregada de estábulo. Seu pai ficaria horrorizado." Carter sentiu sua paciência se esgotando. "Meu pai não está aqui. E Willa é uma treinadora, talentosa, que fez mais por essa fazenda em poucos meses do que a maioria de nossa equipe fez em anos." "Entendo", disse Eleanor friamente. "Bem, espero que você lembre quem você é antes de fazer um tolo de si mesmo por alguma caipira." Carter saiu sem responder, sabendo que qualquer coisa que dissesse só pioraria as coisas. Lá fora, ele encontrou Willa esperando perto de sua caminhonete. Sua expressão ilegível. "Sinto muito por isso", disse ele enquanto eles dirigiam em direção aos estábulos. "Não precisa", respondeu Willa, olhando pela janela. "Sua mãe é exatamente o que eu esperava." "E o que isso quer dizer?" "Significa que ela quer o que é melhor para você, de acordo com a definição dela de melhor. Não posso culpá-la por isso." Willa se virou para olhá-lo. "Mas eu não faço parte dessa definição, Carter. Nunca farei." "Esse é o problema dela, não o meu", disse Carter com firmeza. Willa balançou a cabeça. "Não é nosso problema se você acha que isso, seja lá o que estiver acontecendo entre nós, pode dar em algum lugar." As palavras o feriram, mas antes que Carter pudesse responder, eles chegaram aos estábulos, onde o Dr. Wilson estava esperando. O momento da honestidade passou, substituído pela tarefa de preparar o Tempestade para a competição. Nos 2 dias seguintes, Carter se viu dividido entre 2 mundos. Sua mãe encheu a casa com velhos amigos da família e sócios de negócios, todos ansiosos para se reconectar com o herdeiro Langston. Enquanto isso, Willa se retraiu ainda mais em seu trabalho, passando todo o seu tempo com os cavalos e evitando completamente a casa principal. Na noite anterior à partida para a competição, Carter finalmente conseguiu escapar da festa de jantar de sua mãe. Ele encontrou Willa sentada na cerca do picadeiro, olhando para as estrelas. "Se escondendo de mim?" perguntou ele, encostando-se na cerca ao lado dela. "Só pensando", respondeu ela sem olhá-lo. "Sobre amanhã?" Willa acenou com a cabeça. "O Tempestade está pronto. Ele vai ser magnífico." "Eu não estava perguntando sobre o cavalo." Agora ela se virou para encará-lo, sua expressão séria. "Esta última semana foi um bom lembrete, Carter. Seu mundo e o meu, eles não se misturam." "Eles têm se misturado bem até minha mãe aparecer", argumentou Carter. "Isso porque temos estado em nossa própria bolha aqui. Amanhã, naquela competição, todos estarão assistindo, julgando. Eu não pertenço a esse mundo." "Então, o que você está dizendo?" Carter sentiu um nó se formando em seu estômago. Willa suspirou. "Estou dizendo que acho que devo procurar outro emprego depois da competição. Algum lugar onde eu caiba." "Você cabe aqui", insistiu Carter, alcançando sua mão. "Comigo." Ela olhou para as mãos unidas, mas não se afastou. "Eu caio? Sua mãe tem apresentado a você mulheres adequadas a semana toda. Mulheres de boas famílias, com fundos fiduciários e a formação certa. Eu não me importo com nada disso." "Talvez você deva", disse Willa suavemente. "A vida seria muito mais fácil se você estivesse com alguém do seu próprio mundo." "Fácil nem sempre é melhor", respondeu Carter. Tomando uma decisão, ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo.
Eu ia esperar até depois da competição, mas talvez agora seja melhor. Willa olhou para a caixa com olhos arregalados. Carter, o que você está fazendo? Não é o que você pensa, disse ele com um pequeno sorriso. Ele abriu a caixa para revelar uma delicada pulseira de prata com um único amuleto, um pequeno cavalo. Esta era da minha avó. Ela amava cavalos mais do que qualquer coisa no mundo. Meu avô a deu a ela quando eles se conheceram. É linda, sussurrou Willa. Ela era como você em muitos aspectos. Direta, honesta, mais confortável nos estábulos do que em festas. Carter pegou a pulseira e a prendeu no pulso de Willa. Minha mãe não fala muito dela porque ela se casou abaixo de sua posição. Meu avô era apenas um treinador de cavalos quando eles se conheceram. Willa olhou para cima, surpresa. Sério? Carter acenou com a cabeça. Ele construiu tudo isso para ela, para provar à família dela que ele poderia proporcionar a vida que ela merecia. Mas ela sempre dizia que os dias mais felizes eram os primeiros, quando eles não tinham nada além de um pequeno estábulo e um ao outro. Por que você está me dizendo isso? Perguntou Willa, sua voz quase inaudível. Porque eu quero que você saiba que eu entendo o que importa, e não é o que minha mãe pensa. Carter tocou sua bochecha suavemente. É isso. O que temos. O que poderíamos ter se você estiver disposta a dar uma chance. Por um longo momento, Willa não disse nada. Então, lentamente, ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante a princípio, depois esquentando quando Carter a puxou para mais perto. Quando finalmente se separaram, Willa parecia feliz e assustada. Eu ainda não vou usar um vestido chique para o jantar de amanhã, avisou. Ela Carter riu, o alívio o inundando. Use o que te fizer sentir confortável. Tudo o que me importa é que você estará lá. Na manhã seguinte, eles partiram para o local da competição cedo, antes que Eleanor e sua comitiva acordassem. A viagem de 3 horas passou rapidamente, enquanto conversavam sobre a competição e cuidadosamente evitavam discutir o que havia acontecido entre eles na noite anterior. No local da competição, Carter foi imediatamente envolvido em um turbilhão de cumprimentos e conversas de negócios. Todos queriam falar com o herdeiro Langston, especialmente porque Langston Acres não competia na elite há anos. Willa se ocupou instalando o Tempestade em sua baia temporária e certificando-se de que ele estava confortável no novo ambiente. O garanhão estava nervoso, captando a energia do local movimentado da competição. Está tudo bem, grandalhão, murmurou ela acariciando seu pescoço. Nós conseguimos. Então você é a famosa Willa James, disse uma voz atrás dela. Willa se virou e encontrou uma mulher alta e elegantemente vestida, observando-a com olhos curiosos. Desculpe, eu a conheço? Vivian. Whitcomb, disse a mulher estendendo uma mão bem cuidada. Sou amiga de Eleanor. Ela me contou tudo sobre você. Eu duvido disso, respondeu Willa cautelosamente, apertando a mão oferecida. Vivian riu, um som social ensaiado. Bem, talvez não de forma lisonjeira. Eleanor é protetora de seu filho. Como deveria ser, disse Willa, voltando-se para o Tempestade. Esse é um animal magnífico, Zé, observou Vivian. Você o treinou sozinha. Willa acenou com a cabeça, passando a mão pelo pescoço liso do cavalo. Ele só precisava de alguém que o entendesse. É tudo o que Carter precisava também? Perguntou Vivian, sua voz repentinamente aguda. Willa olhou para ela surpresa. Desculpe. Vamos ser honestas, querida. Carter Langston tem sido o solteiro mais cobiçado da Virgínia por anos. Ele é rico, bonito e de uma das famílias mais antigas do estado. Você realmente acha que alguém como você pode manter seu interesse por muito tempo? A raiva brilhou no peito de Willa, mas ela manteve a voz calma. Acho que isso é entre Carter e eu. Vivian se aproximou. Ouça com atenção. Você é uma novidade para ele agora. Algo diferente, emocionante. Mas as novidades se desgastam. Quando isso acontecer, ele voltará para as mulheres que entendem seu mundo, que podem ajudá-lo a manter sua posição na sociedade. É isso que ele precisa? Ou o que você acha que ele precisa? Desafiou Willa. É o que o nome Langston precisa, respondeu Vivian com firmeza. Aquela propriedade, aquele legado,
exige certos sacrifícios. Carter entende isso, mesmo que esteja temporariamente esquecido. Antes que Willa pudesse responder, Carter apareceu, na entrada da baia. "Tudo bem aqui?" perguntou ele, seus olhos se movendo entre as duas mulheres. "Só conhecendo sua nova treinadora", disse Vivian suavemente. "Ela certamente causou uma impressão no Tempestade. Esperemos que ela possa fazer a mesma mágica na competição amanhã." Com um último olhar significativo para Willa, Vivian se afastou, deixando um silêncio desconfortável para trás. "O que foi isso?" perguntou Carter. "Só mais lembretes de que eu não pertenço aqui", disse Willa baixinho. Carter pegou sua mão. "Não deixe ela te atingir. Vivian Whitcomb tem tentado me juntar às sobrinhas e netas dela há anos." Willa conseguiu um pequeno sorriso, mas as palavras de Vivian tinham atingido seu alvo. Olhando ao redor para as pessoas elegantes em roupas de grife, discutindo linhagens e conexões sociais, ela se sentiu mais deslocada do que nunca. "O jantar formal começa em 2 horas", disse Carter, verificando o relógio. "Você estará pronta?" Por um momento, Willa hesitou. Então, lembrando-se de seu beijo sob as estrelas, ela acenou com a cabeça. "Estarei pronta." De volta ao hotel, Willa olhou para o vestido que comprara para a ocasião. Era mais simples do que o que as outras mulheres estariam vestindo. Um vestido azul marinho até os joelhos com uma gola discreta. Ainda assim, era mais chique do que qualquer coisa que ela tivesse usado em anos. Enquanto se preparava, Willa não conseguia parar de pensar nas palavras de Vivian e na desaprovação óbvia de Eleanor. Ela estava se preparando para um desgosto, acreditando que poderia fazer parte do mundo de Carter. Ou ela estava menosprezando-o ao presumir que ele não poderia se libertar das expectativas que moldaram sua vida. A pulseira de prata brilhava quando ela a prendia em seu pulso. Acontecesse o que acontecesse, hoje à noite ela manteria a cabeça erguida. Ela talvez não pertencesse a esse mundo, mas ela não ia se desculpar por quem ela era ou pelo que sentia. Por Carter, o salão de baile do Grand Hotel brilhava com lustres de cristal e prata polida. Mulheres em vestidos de grife e homens em smokings feitos sob medida se misturavam, suas risadas se misturando com a música suave tocada por um quarteto de cordas. Carter estava perto da entrada, verificando o relógio pela 3ª vez. Ele havia combinado de encontrar Willa ali, dando a ela privacidade para se arrumar. Agora, ele estava começando a se preocupar que ela tivesse mudado de ideia. "Carter, querido." Sua mãe se aproximou, com champanhe na mão. "Bradford Whitcomb tem pedido por você. Ele está perto do bar com Lillian Preston. Você se lembra dela, a advogada de Nova York que mencionei?" "Mãe, estou esperando pela Willa", respondeu Carter com firmeza. O sorriso de Eleanor se apertou. "Eu esperava que você tivesse voltado aos seus sentidos sobre isso. Este jantar é importante para nossa posição social. Ter sua empregada em seu braço só vai levantar suspeitas." "Eu não me importo com suspeitas", disse Carter. Ele estava prestes a dizer mais quando viu Willa entrando no salão de baile. Ela estava linda em seu vestido azul marinho simples. Seu cabelo encaracolado estava solto sobre os ombros e Carter percebeu que ela estava usando maquiagem mínima. Mas o que mais o impressionou foi sua postura, ereta e digna, apesar da expressão nervosa em seus olhos. "Com licença, mãe", disse Carter, já se movendo em direção a Willa. Quando Willa o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Carter acelerar. Ele pegou sua mão e apertou-a suavemente. "Você está incrível", disse ele. "Suavemente. Eu me sinto uma impostora", ela admitiu. "Todo mundo parece que saiu de uma revista." "Você parece real", respondeu Carter. "Isso é melhor do que qualquer revista." Enquanto eles se moviam pela sala lotada, Carter estava ciente dos olhares curiosos e dos comentários sussurrados. Ele manteve Willa perto de seu lado, apresentando-a orgulhosamente como a mulher que transformou o Tempestade. Alguns convidados estavam genuinamente interessados nos métodos de treinamento de Willa, mas outros estavam claramente mais interessados em fofocar sobre o que Carter Langston estava fazendo com uma mulher que usava um vestido simples de loja de departamento e nenhuma joia,
exceto uma pulseira de prata. Carter, uma voz grave chamou. Um homem alto com cabelos grisalhos se aproximou deles. Ouvi dizer que Langston Acres voltou à competição, era hora. James Preston, disse Carter, apertando a mão do homem. Posso apresentar Willa James, nossa treinadora principal. Preston olhou Willa de cima a baixo com óbvia curiosidade. Então você é a milagrosa de quem todos estão falando. Gostaria de ouvir como você conseguiu domar aquela besta de um garanhão. Na hora seguinte, Willa se viu cercada por entusiastas de cavalos genuinamente interessados em seus métodos. Ela falou com crescente confiança sobre sua abordagem ao treinamento, e Carter assistiu com orgulho, enquanto até mesmo alguns dos ouvintes mais céticos começaram a acenar em apreciação de seu conhecimento. Então, o jantar foi anunciado, e a multidão se moveu em direção às mesas designadas. Carter levou Willa até seus lugares, apenas para descobrir que eles haviam sido colocados em mesas diferentes. Carter na mesa principal, com os patrocinadores e juízes da competição, Willa em uma mesa perto do fundo, com os outros treinadores e funcionários. Isso não está certo, disse Carter, franzindo a testa para os cartões de lugar. Vou falar com o organizador. Willa colocou uma mão em seu braço. Não, tudo bem. É assim que essas coisas funcionam. Você pertence lá em cima e eu ficarei mais confortável com os outros treinadores de qualquer maneira. Mas, Carter, Willa disse firmemente, eu não vim aqui para causar uma cena. Vá sentar com as pessoas importantes. Eu ficarei bem. Relutantemente, Carter sentou-se à mesa principal, onde sua mãe já estava comandando a situação com os Prestons e os Whitcombs. Durante todo o jantar, ele continuou lançando olhares para Willa, que parecia estar envolvida em uma conversa, animada com os outros treinadores. Sua mãe me disse que você está expandindo o programa de criação em Langston Acres, disse Lillian Preston, chamando a atenção de Carter de volta para sua mesa. Sim, estamos focando em linhagens com força e temperamento, respondeu Carter automaticamente. Decisão inteligente, comentou James Preston. O mercado de cavalos de exposição tem sido volátil ultimamente. Carter assentiu, mas seus pensamentos estavam com Willa. Ele não se importava com decisões inteligentes ou com o mercado agora. Tudo o que importava era a mulher sentada do outro lado da sala. A mulher que lhe mostrara que havia mais na vida do que as expectativas que o haviam governado por tanto tempo. Após o jantar, a orquestra começou a tocar e os casais se dirigiram à pista de dança. Carter se desculpou da mesa e foi procurar Willa. Dance comigo, disse ele estendendo a mão. Willa hesitou. Carter, todo mundo está olhando. Deixe-os olhar, respondeu ele com um sorriso. Eu quero dançar com a mulher mais interessante da sala. Enquanto se moviam para a pista de dança, Carter puxou Willa para perto. Ela ficou rígida no início, claramente desconfortável com a atenção, mas aos poucos relaxou em seus braços. Viu? Não foi tão ruim, Carter murmurou em seu ouvido. Sua mãe parece que engoliu um limão, observou Willa, olhando por sobre o ombro dele. Carter riu. Ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Enquanto a música continuava, outros casais se juntaram a eles na pista. Por alguns minutos preciosos, pareceu que eles estavam em seu próprio mundo, apenas os dois se movendo juntos ao ritmo suave. Então, a música terminou, e a realidade invadiu mais uma vez. Bradford Whitcomb se aproximou deles, seu sorriso não alcançando os olhos. Carter, velho amigo, sua mãe mencionou que você está considerando entrar no novo programa de criação dos Prestons. Decisão inteligente. Eles têm conexões por toda a costa leste. Eu não tomei nenhuma decisão sobre isso, respondeu. Carter friamente. O olhar de Bradford se voltou para Willa. E esta deve ser a famosa adestradora de cavalos. Minha mãe não para de falar sobre sua abordagem única para o treinamento. É apenas bom senso, disse Willa. Cavalos respondem ao respeito e à paciência, não à força. Que antiquado, observou Bradford, seu tom fazendo a palavra soar como um insulto. Quase tão antiquado quanto aparecer no jantar elite com um vestido de shopping. Carter sentiu Willa enrijecer ao seu lado. Bradford, ele avisou. Chega. Não, tudo bem.
disse Willa, sua voz firme apesar da dor em seus olhos. O Sr. Whitcomb tem direito à sua opinião. Se me der licença, devo verificar Storm Warning antes que fique muito tarde. Antes que Carter pudesse impedi-la, Willa estava se afastando, a cabeça erguida apesar dos sussurros que a seguiam. Isso foi desnecessário, disse Carter friamente. A Bradford. Só cuidando de você, velho amigo, respondeu Bradford com um encolher de ombros. Você está longe do circuito há muito tempo se acha que trazer alguém como ela para este mundo está fazendo algum favor a ela. Carter encarou o homem que conhecia desde a infância e de repente o viu claramente. A mesquinharia, a esnobice, a vida vazia construída em aparências e dinheiro antigo. Sabe de uma coisa, Bradford? Você está certo em uma coisa, disse. Carter, eu estive fora por muito tempo. Tempo suficiente para esquecer que pessoas superficiais e julgadoras povoam este mundo. Obrigado pelo lembrete. Sem esperar uma resposta, Carter foi procurar Willa. Ele a encontrou no estábulo de Storm Warning, seu vestido formal incongruente contra a palha e a sujeira. Ela tinha tirado os sapatos e estava falando baixinho com o garanhão, que tinha a cabeça apoiada em seu ombro. Willa, disse Carter gentilmente. Ela se virou e ele viu que ela tinha estado chorando. Eu te disse que não pertencia ali. Não, Carter corrigiu entrando no estábulo. Eu não pertenço ali, não pertenço há muito tempo. Eu simplesmente não tive coragem de admitir. Willa balançou a cabeça. Carter, aquele mundo é seu direito de nascença. Aquelas pessoas são seus amigos, seu círculo social. Eles não são meus amigos, disse Carter firmemente. Um amigo não trataria alguém de quem eu gosto, da maneira como Bradford te tratou hoje à noite. Um amigo veria o que eu vejo quando olho para você. Alguém real, alguém com coração, habilidade e integridade. Não é só hoje à noite, argumentou Willa. Isso vai acontecer toda vez que sairmos juntos, toda vez que eu não sei qual garfo usar ou digo a coisa errada ou visto o vestido errado. Eu não posso viver assim, sempre me sentindo julgada. Então nós não vamos viver assim, disse Carter simplesmente. Nós vamos criar nosso próprio mundo, onde as pessoas são valorizadas por quem elas são, não pelo que elas vestem, ou por quem são seus pais. Willa olhou para ele incerta. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo, declarou Carter, as palavras soando certas no momento em que saíram de seus lábios. Estou dizendo que te conhecer foi a melhor coisa que já me aconteceu. Você me acordou, Willa. Você me fez ver que eu estava vivendo o sonho de outra pessoa, não o meu. Os olhos de Willa se arregalaram. Carter, deixe-me terminar, ele interrompeu gentilmente. Amanhã, depois que Storm Warning competir, eu quero começar algo novo. Não para meu pai ou para o nome Langston, mas para nós. Algo real. E a propriedade? O legado da sua família? Legados mudam, disse Carter. Meu avô construiu Langston. Acres porque amava cavalos e amava minha avó. Em algum momento, o negócio se tornou mais importante do que a paixão que o iniciou. Eu quero voltar a isso. Cavalos valorizados por seu espírito, não apenas por seu preço ou número de fitas. Willa olhou para ele por um longo momento, procurando seu rosto. Você está falando sério? Completamente, confirmou Carter. Eu nunca estive mais sério sobre nada na minha vida. O que sua mãe vai dizer? Carter riu. Ela vai ficar horrorizada. Depois ela vai superar. Ou não. De qualquer maneira, eu terminei de viver para a aprovação dela. A expressão de Willa amoleceu, mas ela ainda hesitou. Eu não quero ser a razão pela qual você joga fora tudo o que construiu. Você não é, Carter a assegurou. Você é a razão pela qual estou finalmente construindo o que realmente quero. Ele pegou suas mãos nas dele. Eu não estou pedindo que você decida tudo hoje à noite. Apenas prometa que você vai pensar sobre isso, sobre nós, sobre o que poderíamos criar juntos. Lentamente, Willa assentiu. Eu vou pensar sobre isso. É tudo o que peço, disse Carter, inclinando-se para beijá-la gentilmente. Na manhã seguinte, a arena de competição estava lotada de espectadores. Storm Warning estava programado para competir à tarde, e a tensão pairou no ar enquanto a equipe de Langston Acres se preparava. Eleanor encurralou Carter na área de preparação. Eu ouvi que você fez bastante alvoroço ontem à noite saindo do jantar cedo para seguir aquela garota até os estábulos.
O nome dela é Willa, mãe, disse Carter firmemente. E sim, eu saí para ficar com ela depois que seus amigos a insultaram. Carter, seja razoável. Você não pode estar falando sério sobre essa paixão. O que seu pai diria? Eu não sei, admitiu Carter. Mas eu sei o que meu avô diria. Ele me lembraria que ele construiu tudo isso porque seguiu seu coração, não as expectativas da sociedade. Eleanor fez uma careta como se ele a tivesse esbofeteado. Isso foi diferente. Foi mesmo? Carter desafiou. Ele era um treinador de cavalos que se apaixonou por uma mulher de uma família rica. Parece familiar. Antes que Eleanor pudesse responder, um anúncio veio pelos alto-falantes de que a classe de Storm Warning começaria em 30 minutos. Carter se desculpou para encontrar Willa. Ela já estava com o garanhão, vestida com as roupas formais de cavalgada que Carter havia pedido para ela. A jaqueta preta e as calças brancas a vestiam perfeitamente, fazendo-a parecer uma treinadora. Profissional, pronta? Perguntou Carter. Willa assentiu, mas seus olhos estavam preocupados. Carter, eu tenho pensado sobre o que você disse ontem à noite. Seu coração afundou. E eu não tenho certeza se posso ser o que você precisa, disse Willa baixinho. Eu te amo. Deus me ajude, eu amo. Mas amar alguém nem sempre é o suficiente. É para mim, insistiu Carter. Willa balançou a cabeça. Você diz isso agora, mas e daqui a 1 ano? 5 anos? Quando a novidade acabar e você ficar com uma mulher que ainda não se encaixa no seu mundo? Nosso mundo, corrigiu Carter. É isso que estou tentando te dizer. Eu não quero te encaixar na minha vida antiga. Eu quero construir uma nova com você. O chamado veio para a classe de Storm Warning começar. Willa respirou fundo. Nós conversamos depois, prometeu ela. Carter observou Willa montar Storm Warning na pista. O garanhão se moveu com graça e poder, respondendo aos comandos sutis de Willa como se fossem um único ser. A multidão murmurou em apreciação, e até os juízes se inclinaram para a frente em seus assentos. Enquanto a apresentação continuava, Carter percebeu que estava assistindo à parceria perfeita. Cavalo e cavaleira em completa harmonia, cada um confiando completamente no outro. Era lindo, era real, e era exatamente o que ele queria para sua vida com Willa. Quando a classe terminou, Storm Warning havia ganhado o primeiro lugar. A multidão explodiu em aplausos, enquanto Willa guiava o garanhão para o centro para receber a fita. Carter se moveu para se juntar a eles, seu coração transbordando de orgulho. Após a cerimônia, enquanto eles levavam o Storm Warning de volta ao seu estábulo, Carter foi cercado por bem-querentes e clientes em potencial. Todos queriam conversar com o herdeiro Langston sobre seu cavalo campeão e sua notável treinadora. Desta vez, Carter não se importou com as oportunidades de negócios. Ele educadamente se desculpou e encontrou Willa retirando a cela de Storm Warning. Você foi incrível, disse ele. Willa sorriu, a emoção da vitória ainda iluminando seus olhos. Ele foi incrível. Eu só fui junto para o passeio. Você é muito modesta, respondeu Carter. Todos puderam ver que foi a sua conexão com ele que fez a diferença. Willa acariciou o pescoço do garanhão. Ele confiou em mim. É só isso. Confiança, repetiu Carter pensativamente. É a isso que se resume, não é? Confiar em alguém o suficiente para seguir para onde eles levam. Confiar em si mesmo o suficiente para liderar com confiança. Carter, antes que você diga mais alguma coisa, interrompeu Carter. Eu quero te mostrar algo. Ele tirou um envelope do bolso da jaqueta. Isso estava na escrivaninha do meu pai. Eu encontrei depois que ele morreu, mas eu nunca tive coragem de abrir até ontem, à noite. Curiosa, Willa pegou o envelope. Dentro havia uma escritura e uma nota manuscrita em tinta desbotada. Meu pai me deixou um pedaço de terra, explicou Carter enquanto Willa lia a nota. Não parte de Langston Acres, mas uma propriedade separada, a cerca de 30 quilômetros de distância. É menor, apenas 100 acres, mas com bom pasto e um riacho passando por ela. Construa algo real. Não para eles, para você mesmo, Willa leu em voz alta da nota. Ela olhou para Carter, surpresa. Seu pai escreveu isso? Carter assentiu. Aparentemente, ele entendia mais do que eu lhe dava crédito. Ele sabia que eu estava vivendo o sonho dele, não o meu. E qual é o seu sonho? Perguntou Willa suavemente.
Você, disse Carter simplesmente. Uma vida com você, criando cavalos da maneira que você me ensinou, com paciência e respeito. Construindo algo que não seja sobre status social ou legado familiar, mas sobre o que amamos. E Langston Acres. Eu ainda vou administrar, disse Carter. Mas eu vou fazer mudanças. Focar mais na criação e treinamento de qualidade, menos em exposições e eventos sociais. Margaret pode lidar com as operações do dia a dia. Ela já está fazendo a maior parte disso de qualquer maneira. Willa olhou para a escritura em suas mãos depois de volta para Carter. Você está me pedindo para dar um grande salto de fé. Eu sei, Carter reconheceu. Mas eu acho que ambos temos medo há muito tempo. Eu de decepcionar minha família, você. De não pertencer. Talvez seja a hora de ambos confiarmos em nós mesmos e um no outro. Willa ficou quieta por um longo momento, olhando da escritura para Storm Warning para Carter. Finalmente ela sorriu. Um sorriso real, completo, que alcançou seus olhos. Eu nunca fui uma pessoa que joga pelo seguro, disse ela, sua voz ficando mais forte. E eu gosto de um desafio. Isso é um sim? Perguntou Carter, quase não ousando esperar. Em vez de responder com palavras, Willa se aproximou e o beijou profundamente. Ao redor deles, a agitação do recinto da exposição continuou, mas eles estavam em seu próprio mundo. Um mundo que eles construiriam juntos um dia de cada vez. Sr. Langston, um dos funcionários da exposição, chamou, interrompendo seu momento. A imprensa quer uma declaração sobre sua vitória. Carter olhou para Willa, que acenou encorajadoramente. De mãos dadas, eles foram encontrar os repórteres. Enquanto as câmeras piscavam ao redor deles, Carter não falou sobre linhagens ou estratégias de negócios, mas sobre confiança e paciência, as qualidades que haviam transformado tanto Storm Warning quanto a si mesmo. Mais tarde naquela noite, enquanto eles voltavam para Langston Acres, Willa descansou a cabeça no ombro de Carter. Storm Warning seguiu na carreta atrás deles, a fita dourada pendurada em sua cabeçada. Sua mãe ainda não vai aprovar, disse Willa. Provavelmente não, concordou Carter, mas ela vai mudar de ideia eventualmente. E se ela não mudar, ele deu de ombros, nós ainda teremos um ao outro. Enquanto eles entravam na longa entrada de Langston Acres, Carter sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava dirigindo em direção às expectativas de outra pessoa. Ele estava dirigindo em direção ao seu próprio futuro. Um futuro com a mulher que lhe mostrara que a verdadeira força não vinha do controle, mas da conexão. E isso valia mais do que todas as fitas douradas do mundo.